Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos, dando sequência às catequeses, vamos falar hoje do assunto que é do vosso interesse. Vamos estar falando do sacramento da confirmação. Então, da onde que surgiu esse sacramento, né? Quem o instituiu, quem falou que era preciso termos esse tipo de sacramento. Então, vamos lá. Tudo que temos na nossa revelação sobre a nossa salvação, antes é nos dado no Antigo Testamento e depois é realizado em Jesus Cristo. Então, o profeta Ezequiel profetizou da seguinte forma sobre esse sacramento, assim podemos dizer. Olha o que ele nos diz. Dar-vos-ei um coração novo, porém vosso íntimo um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei no vosso íntimo o meu espírito e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardeis minhas normas e as pratiqueis. Então aqui há uma promessa, uma profecia de que Deus colocará em nosso ser, em nossa alma, né, depois de sermos revestidos de uma santidade, do seu próprio Espírito. E Cristo confirma isso, ele atualiza uma passagem de Isaías da seguinte forma. Olha como ele nos diz, lá no Evangelho de São Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atento. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Palavra do Senhor. Então Cristo fala que o Espírito Santo está sobre ele, né? E nós vemos que a própria vinda de Cristo é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que desce sobre a Santíssima Virgem Maria e ela concebe, por graça do Espírito Santo, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. E Cristo, antes de partir para o Pai, ele nos faz uma promessa também da vinda desse Espírito, do Paráclito, do Defensor, do Advogado. Olha o que ele nos diz na última ceia. No entanto, eu vos digo a verdade, é de vosso interesse que eu parta. Pois se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se for, enviá-los-ei a vós. Palavra do Senhor. Aí temos uma promessa de Cristo, né, que fala da sua vitória, que ele vai ao Pai. É do interesse nosso que Cristo morra na cruz para a remissão dos nossos pecados. Esse novo coração de carne, esse novo ser, essa nova alma que pode ser habitada agora pelo Espírito Santo é conquistada por Cristo na cruz. Ele nos redimiu dos nossos pecados, o que impedia de que Deus enviasse o seu Espírito Santo até nós. Então, através da remissão dos pecados em Cristo, agora podemos receber a plenitude do Espírito Santo, como foi profetizado lá em Ezequiel. Mas muito bem, você pode falar, mas Cristo é Cristo, ele é Deus desde todo sempre, né? Recebeu o seu corpo através do Espírito Santo na Imaculada Conceição da Virgem Maria. E nós, o que esse Espírito pode fazer? Então vejamos bem, olha o que aconteceu aqui com os apóstolos lá nos Atos dos Apóstolos. Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse: chefes do povo e anciãos, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo e de que maneira ele foi curado,
seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, é em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele a pedra desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular, pois não há, debaixo do céu, outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Palavra do Senhor. Aí vemos Pedro repleto do Espírito Santo. Há poucos dias atrás estavam todos trancados a portas fechadas por medo dos judeus. Mesmo vendo Cristo ressuscitar, mesmo Cristo os visitando, não tinham coragem de anunciar que Cristo ressuscitou, que a salvação vem de Cristo, que não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então, através de Pentecostes, quando os apóstolos recebem o Espírito Santo, começam a anunciar, começam a proclamar a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que vem a ser o sacramento da confirmação? As pessoas confundem, é da confirmação ou o sacramento da crisma? Então, muito bem, já tirando essa dúvida, o sacramento é da confirmação. Crismar é o ato de ungir com o óleo do santo crisma, que o bispo nos unge. Então, o que nos ensina a igreja? O catecismo fala da seguinte forma: juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, ou seja, é o começo da sua caminhada. É aonde você vai receber as armas para lutar. Lutar contra quem? Lutar contra o mundo, lutar contra o demônio e lutar contra o seu próprio corpo, que tem inclinações para o mal, a concupiscência da carne. Então, são esses três inimigos que você vai combater. Como diz São Paulo, combati o bom combate, né? Então, é uma iniciação. Então, qual a matéria da confirmação? Ou seja, como recebemos esse dom tão precioso de Deus? Primeiro, através da igreja. E como a igreja faz isso? A matéria é o santo crisma, é o óleo misturado com bálsamo, consagrado pelo bispo na missa do crisma, na quinta-feira santa. Então, o bispo diocesano, na quinta-feira santa, consagra esse óleo para ser usado nas paróquias por todo o ano. Como é feito essa unção? O bispo tem uma fala que ele tem que falar na hora da sua confirmação. Ele vai falar o seu nome e vai falar: recebe por esse sinal, o sinal da cruz na fronte, o Espírito Santo, dom de Deus. Então, é um ato de maturidade e pessoal. É algo que você vai receber pessoalmente, que você quer. Não é obrigado, os seus pais não podem obrigar, ninguém pode te obrigar, a igreja não te obriga a receber. É uma adesão sua, pessoal. É um sim que você dá pessoalmente. Os sinais é o santo crisma, o óleo. Tem o rito, que é falado da seguinte forma: o bispo lê os seguintes dizeres: Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela água e pelo Espírito Santo, fizestes renascer estes vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito, dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria, de inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, o espírito, enchei-os do espírito do vosso temor. Isso com a imposição das mãos do bispo, que nos dá um selo indelével, ou seja, não é apagado. Uma vez confirmado, esse selo não é apagado em você. Você o leva para a vida eterna, que te faz testemunhar o que? Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai que envia o Filho que nos redime através do seu sacramento, do seu sacrifício na cruz, e nos envia o Espírito Santo para a nossa santificação. Esse é o caminho para a vida eterna. Cristo, o caminho para a vida eterna. Como ele diz,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é o ministro? Quem pode te ministrar, te dar esse sacramento? O ministro ordinário é o bispo, mas em casos especiais pode ser delegado a um sacerdote, né, como acontece geralmente na paróquia. Vai um sacerdote delegado ou um bispo auxiliar, delegado pelo bispo diocesano para ministrar esse sacramento aos nossos confirmandos. Ou em caso de morte, qualquer presbítero pode ministrar a confirmação. Então, somente o padre, em caso de morte, pode. O leigo não pode. A idade para receber a confirmação. A idade é do discernimento, do seu discernimento. Mas também cabe as exceções. Em caso de morte, você pode receber em qualquer idade. Quem vai discernir essa idade? A Conferência dos Bispos. Aqui no Brasil, a nossa conferência não determinou idade. Então, vai de cada diocese esse discernimento. Quem pode receber a confirmação? A igreja fala: todo batizado, ainda não confirmado, pode e deve receber o sacramento da confirmação. Então, todos batizados, desde que estejam em comum união com a igreja, em comunhão com a igreja, ou seja, não estejam em pecado mortal. Por isso, é necessário uma catequese bem dada, sólida, sobre o sacramento, sobre os mandamentos de Deus, sobre o ensinamento da igreja. Então, não é um direito que você tem. Eu estou em situação irregular na igreja, ou eu vivo de uma forma pecaminosa e eu quero esse sacramento. Não, não é um direito que você tem. Você é chamado a estar em comunhão com a igreja para receber. Então, esse sacramento, como nós falamos no começo, ele é distinto do batismo, ele tem os seus próprios efeitos. Ele não é uma simples complementação do batismo, não. Então, ele faz em nós um crescimento e aprofundamento, ou seja, é uma iniciação. Não podemos continuar com a espiritualidade infantil, mas passar por etapas que levam à adesão consciente e responsável ao plano de salvação. Para crescer é preciso conhecer, e conhecer implica em estudo, aprofundamento. Não é que você vai ser crismado no final do ano ou no começo do ano que vem, ou receber a sua confirmação, que você já vai ser um São Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, uma Santa Teresa do Menino Jesus, um doutor da igreja. Não, é preciso estudar, é preciso aprofundar, procurar tudo isso auxiliado, assistido pelo Espírito Santo. Criar raiz em Cristo, ou seja, como Cristo falou, aquele que ouve a minha palavra e as põe em prática é como o homem sensato que construiu a casa sobre a rocha. Veio a tempestade, bateu o vento, mas ela não abalou. Então, um dos efeitos do sacramento da confirmação na alma do crismão. A união com Cristo, ou seja, você está mais vinculado à igreja, é uma pertença à igreja. Cristo é a videira e nós somos os ramos que somos enxertados na videira. E através dessa videira damos frutos na igreja. Só podemos dar frutos de vida eterna na igreja, inseridos na igreja. O que quer dizer isso? Unir a Cristo e ser seu seguidor. Estar unidos a Cristo é seguir a Cristo e testemunhar a sua palavra, se necessário, com o martírio. Ou seja, mostrar Cristo como ele é verdadeiramente. Sem meias palavras, um Cristo não politicamente correto. Cristo não se importava com a opinião de ninguém, ele é a verdade. Não existe verdade fora da Santíssima Trindade. Ele é a verdade absoluta. E hoje o que reina no mundo é um subjetivismo, um modernismo, das piores das heresias, que abrange todas as outras heresias, que não há verdade absoluta, que não há dogma absoluto, que não existe um único caminho que leva aos céus, todos seremos salvos independente do que fazemos, independente do credo que temos. Não, somos chamados a anunciar a verdade está aqui em Cristo,
A vida está em Cristo. Quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem, como São João falou. Cristo é a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Essa é a verdade. Não existe outra verdade fora de Jesus Cristo. E Cristo nos chama, né? Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Por causa desse testemunho de que Cristo venceu a morte, como os apóstolos fizeram, e anunciaram que Cristo ressuscitou e morreram por isso. Somos chamados também a isso, a testemunhar que Cristo ressuscitou e a nossa ressurreição é Cristo. Mas Cristo nos dá um alento: alegrai-vos e regozijai-vos, pois será grande vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não devemos ter medo dos que nos perseguem por sermos cristãos, por anunciarmos Cristo como único Salvador, porque Cristo nos garante a vida eterna. Ter Cristo ressuscitado em si já é essa a garantia, por isso que os apóstolos entregam sua vida sem medo da morte. Por quê? Porque já estão ressuscitados em Jesus Cristo. O sacramento também nos leva a possuir os dons do Espírito Santo. E para que ter esses dons? Que é o dom da inteligência, do conselho, da fortaleza, do conhecimento, da sabedoria, da piedade, do temor. Para que tudo isso? Para formarmos uma só igreja, comunidade dos fiéis que professam um só batismo, o de Cristo. Morremos quando somos batizados na morte de Cristo para ressuscitarmos com Ele. Proclamar a paixão, exaltar a ressurreição, glorificar a ascensão, ou seja, a Páscoa. A Páscoa é Cristo. Cristo, nossa Páscoa, está ressuscitado. Ele venceu, ele fez a passagem por nós. Agora o seguimos na certeza da vida eterna, porque ele já passou. Ele já nos garantiu a vitória. E esses dons é para proclamarmos isso, levarmos essa verdade, essa boa nova a todos os povos. A ignorância, não saber que Cristo é o Senhor, não é certeza de salvação. Não é por isso que Cristo fala a anunciar a todos os povos. Todos, ide e anunciai a todos, fazer com que todos se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anunciar, ser discípulo de Cristo, essa é a garantia da ressurreição, da vida eterna. Por isso, o Espírito Santo nos impele ao mundo a anunciar essa boa nova. Vincular a igreja, estarmos enxertados aqui, como falei, no corpo místico de Cristo para termos frutos e termos esse selo, essa garantia de sermos autênticos cristãos com os dons do Espírito Santo e não falsos cristãos ou estarmos na igreja e sermos inimigos de Cristo. Então, que vossos corações estejam alegres e exultantes, ansiosos por receber esse dom do Espírito Santo, essa maravilha do Espírito Santo, para que vossas vidas realmente mudem de direção, com esse Espírito Santo, ter a força de ter uma verdadeira conversão, uma verdadeira adesão a Cristo total. Então, é com muita alegria que a igreja vos acolhe como confirmandos para que vocês possam receber esse dom do Espírito Santo que é gratuito, não é nosso. Eu receber o dom do Espírito Santo não diminui o Espírito Santo que o outro vai receber, pelo contrário. Quanto mais anunciamos a Cristo, mais nos exaltamos de alegria. Irmãos, fiquem com Deus, que Deus vos ajude sempre, que Deus vos abençoe, nos conduza à vida eterna, que Deus... Amém. Desculpem.